Olá, alunos da EJA, do módulo 1. Eu vou fazer a correção, tá? Da lista de exercícios que eu enviei na semana passada, para que vocês possam analisar aí os erros de vocês e poder realizar as aulas complementares, né, as atividades complementares dessa semana, tá bom? Todas as aulas agora que eu mandei depois das férias foi sobre identificação de átomos e íons, tá? Então, a gente pode fazer a identificação de um átomo ou de um íon através do número de massa de um elemento, tá? E do número atômico. Aí, só vamos lembrar algumas definições. A massa de um átomo, que é representado pela letra A, ela tá concentrada no núcleo do átomo, tá? Então, você sempre tem que somar o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? É assim que você acha a massa de um átomo. O elétron, que fica na eletrosfera, ele tem massa desprezível, né? Muito baixa, então, a gente diz que a massa de um átomo está toda concentrada no núcleo, tá? O número atômico, que é esse Z, ele indica quantos prótons tem dentro do núcleo do átomo, tá? Ele vai determinar quantos prótons tem, certo? E aí, a partir daí, você faz a identificação de todos os átomos. Então, por exemplo, tinha aí a letra A. O elemento K é o elemento potássio. Então, essa é a forma aqui que nós usamos para fazer a representação de um átomo. Até tinha uma pergunta sobre isso, né, nas semanas anteriores. Como que se faz a representação de um átomo? Então, você coloca o elemento, o símbolo dele, eu coloquei um E aqui, que é um elemento qualquer. Em cima, você coloca o valor da massa atômica e embaixo você coloca o valor do número atômico, tá? Então, é bem simples de resolver esse exercício, se você já tem essa representação. Se o exercício pede o valor de A, que é isso que o exercício está pedindo, ó, para cada átomo ou íon, determine a massa, o número atômico, quantos prótons, elétrons e nêutrons ele possui. Então, só de olhar na representação, você já responde, ó, a massa é sempre o maior valor, que é o valor que está aqui em cima, 40. O número atômico é o valor que está embaixo, 20, tá? E assim, para todos os elementos, ó, todos esses que eu passei aí na listinha que eu mandei para vocês, é igual. Por exemplo, o zinco, que é o Zn, a massa é 65, o número atômico 30. O alumínio, o íon, tá? Massa 27, número atômico 13. O flúor, o íon flúor, massa 19, número atômico 9. Então, de cima é o A, de baixo é o Z. Por que que esses eu chamei de átomos e esses dois eu chamei de íons? Lembra lá que eu pedi para vocês pesquisarem. O que que é um íon, né? O íon é quando vem essa carga aqui, ó, positiva ou negativa. O que que isso significa? Positivo significa que o elemento perdeu elétrons, tá? Então, se ele perde 3 elétrons, ele vai virar um cátion, tá? Então, esse aqui, ó, é um cátion. Ele perde elétrons, perde 3. E quando tá negativo assim, é porque o elemento é um ânion, ele ganhou elétrons, tá? Então, esses dois são íons. E esses dois primeiros aqui são átomos neutros. O que é átomo neutro? Um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, como que eu sei quantos prótons esse elemento tem? Só lembrar dessa regra, ó. O número atômico indica o número de prótons. Então, se o número atômico é 20, é porque esse elemento tem 20 prótons, tá? Então, se ele tem 20 prótons e ele é um átomo neutro, ele também vai ter 20 elétrons. Igual esse, ó, o de baixo, ó. Se o número atômico é 30, é que ele tem 30 prótons. Então, ele também vai ter 30 elétrons, porque daí a carga positiva anula a carga negativa, equilibrado, átomo neutro. Agora, nesses aqui de baixo, ó,
Quantos prótons o alumínio tem? Não muda. Se o número atômico é 13, ele tem 13 prótons. Só que essa carga positiva indica que esse átomo perdeu 3 elétrons. Então, antes, se não tivesse essa carga, você colocaria 13 elétrons. Mas como ele perdeu 3, sobrou quantos elétrons? Sobrou apenas 10, tá? E esse de baixo é o inverso, ó. Ele tem 9 prótons, porque o número atômico é 9. Mas como ele ganhou, ó, quando não tem número aqui é 1, então quer dizer que ele recebeu um elétron, então vai para 10, ok? Então, vocês entenderam aí a diferença? Então, do átomo para o íon só muda o número de elétrons, tá? Na hora de determinar os elétrons. Aí, nós temos o nêutron. O nêutron, para a gente calcular ele, é bem facinho, é só você usar essa mesma fórmula aqui, ó. Se o valor de A é prótons mais nêutrons, então, se eu preciso calcular os nêutrons, é só eu pegar a massa do átomo total e diminuir o número de prótons, né? Ou, né, a massa menos o número atômico, porque número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, se eu usar essa formulinha aqui nessa continha, ó, pego o A menos o Z, eu vou determinar quantos nêutrons tem dentro desse átomo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse tem massa 40, número atômico 20, ele vai ter 20 nêutrons. Esse aqui, ó, tem massa 65, número atômico 30, ele vai ter 35 nêutrons. O alumínio tem massa 27, número atômico 13, ele vai ter 14 nêutrons. E o último, ó, tem massa 19, número atômico 9, ele vai ter 10 nêutrons, ok? Então, esse aqui é o exercício corrigido, tá? Então, nós temos aqui a resposta da letra A. Pausem aí o vídeo e vai fazendo a correção no caderno de vocês. Nós temos aqui a letra B, a letra C, que é o íon alumínio, cátion, e a última, que é a D. Tá bom? Então, depois de assistir essa correção, vocês vão responder a outra lista que eu estou enviando para vocês, tá bom? Bons estudos!